tenho mesmo preconceito com mentira. Eu acho que é como tudo, é igual dizer, criança é boazinha em geral. Criança em geral todo mundo acha que é bonzinho. Eu acho que não, tem crianças chatérrimas, crianças más, crianças boas e variado. Não acho que dá pra generalizar. A mesma coisa com mentira. Eu não acho que só existe mentira ruim. Eu acho que tem mentiras ótimas. E isso, por exemplo, quando muitas vezes durante uma entrevista eu inventava, a mentira é uma palavra grosseira que fica parecendo pejorativa, mas como não, eu tenho muito amor pela mentira, eu uso ela sem a menor cerimônia como uma coisa boa. Eu acho que tem mentiras horríveis, que fazem muito mal às pessoas e tal. E tem mentiras ótimas. No meio da entrevista eu inventava uma coisa, aquilo levava a gente para um outro lugar, a gente ficava, e daqui a pouquinho a outra pessoa percebia e entrava exatamente como você disse, em português ou em inglês, no jogo, e daqui a pouco ela começava a brincar com isso e responder ali. Falei, se eu fosse a sua namorada, e se eu dissesse que eu não quero mais namorar você? Isso aconteceu inúmeras vezes. E as pessoas talvez passassem um período ali sendo enganadas, mas no bom sentido. Aquilo era uma sedução. Como você engana quando você está seduzindo? Ou você acha que quando você está afim de uma mulher e aquilo tudo que você diz pra ela, dela e de você, não é mentira? Claro que é, entendeu? Eu não tenho preconceito nenhum com isso. Nunca me pensei como artista, mas acho que todo mundo pensou isso pra mim. Todo mundo pensou que eu ia ser artista, todo mundo me imaginava como artista. Eu não consigo me lembrar de quando eu não fui tratada como artista. As minhas lembranças mais remotas, assim, muito pequenininha, sempre é de alguém me assistindo, de alguém me aplaudindo, de alguém pedindo para eu fazer de novo alguma coisa. A minha casa era sempre muito cheia, muito legal até, com muitos artistas contemporâneos do meu pai e da minha mãe, assim, que iam lá em casa, e era uma casa bem atípica, até hoje. Na minha casa eu podia escrever na parede, o meu pai sempre gostou de poesia, tinha muitos amigos também que desenhavam, deve ser o meu telefone. Tá nessa bolsa, pode desligar, um Johncinha. Chegou uma altura que não tinha mais nem um espacinho na parede, me lembro que tinha um luxo de gesso redondo, assim, ficava em cima da mesa, e meu pai ainda desenhou um olho, assim. Ficava olhando assim para baixo. E tinha desenhos de um monte de gente legal e tudo isso. Então, porque eu vivia nesse ambiente, porque tinha muitas visitas, tudo isso eu só sei depois que foram me contando. Outro dia eu fui dar uma entrevista no Jô Soares e ele falou que quando ele ia na minha casa, ele levava um banquinho, porque nunca tinha lugar para sentar, porque sempre tinha muita gente. Então ele sempre levava o banco dele e tal. Que ele não gostava de sentar no chão, que era pesado, ele era muito pesado para levantar. Na minha casa tinha um palco, meu pai e minha mãe faziam fantoche marionete. Teatro de fantoche marionete, coisa que eu comecei a fazer bem garota e fiz até depois que eu já fazia teatro no Asdrubal, eu ainda durante um período fazia para garantir uma graninha com a minha mãe. Então, desde que eu nasci, eu não estava bem resolvido o que eu ia ser, mas que eu não tive muita opção de não ser artista, entendeu? Minhas irmãs não são, eu tentei não ser, fiz vestibular para comunicação, mas achei chato, assim, já no ciclo básico. O ambiente, não gostei. Aí mudei para história, depois mudei para filosofia. Fui fazendo um período em cada departamento. Mas aí no terceiro eu já estava viajando muito com o Inspetor Geral, que era a primeira peça que a gente fez no Asdrubal Trouxe Trombone, que era um grupo de teatro nos anos 70 que eu participei. E aí eu fui largando e não terminei a faculdade e virei artista. Tem uma produtora atualmente de vídeo no Brasil que possa produzir no nível que a Globo produz. Eu podia ter feito o que fosse com a Sandra, com o Guel, com todas essas pessoas, numa produtora minha ou em qualquer outra, qualquer uma,
que a gente não ia ter aquele nível, entendeu? Então, eu acho que como as pessoas tinham preconceito com a Globo, então você vai fazer, ou você vai ser alternativo e maldito, porque você não vai ter grana, você vai ter que fazer aquele vídeo em um dia, ou mas se você conseguir juntar as duas coisas, aí é que tá. Eu só considerava que a Globo era diferente, que tinha aspectos muito positivos, o que eu continuo achando, e outros negativos, como tudo. Eu quero que o maior número de pessoas veja. Ao mesmo tempo, se eu vou trabalhar isso tudo, vou ter esse nível de entrega, eu quero que saia o melhor possível. Eu tentei muito na TV Cultura, tentei fazer uma produtora, ir para pequenas produtoras, formar com esse grupo uma produtora, tudo isso. E eu via, falei assim, a gente vai ralar o mesmo ou o triplo, muito menos gente vai ver e a qualidade vai cair brutalmente. O que eu quero? Ter esse orgulho de que é meu? Isso daí, olha que caminho maluco. Às vezes você tem que ver que as coisas não são tão óbvias e que há uma inversão. É como teatro e televisão. O teatro sempre teve num pedestal de que era uma coisa mais legal e televisão um gênero, um veículo menor, não um gênero. E então, eu me lembro, para a minha geração, alguém ter parado de fazer teatro para fazer televisão, como foi o meu caso, é uma coisa errada e absurda. Só que eu estava fazendo teatro no Palace, para um monte de gente rica. Em 5 anos em cartaz, tudo bem que eu possa não ter visto quantos pobres foram me ver, porque o pobre vai arrumadinho para o teatro, né? Mas quantos negros foram me ver, eu sei perfeitamente. Deve ter ido uma dúzia no máximo, e mesmo assim na Bahia, em Salvador, no Castro Alves. Então, isso é incontestável. E quantos negros e quantas pessoas pobres, ou até miseráveis, viram o Brasil Legal, o Programa Legal, a Muvuca e todas as coisas que a gente produziu com o mesmo nível de qualidade, com a Sandra Kongucci, o Guel Arraes, o Hermano Viana, o Alberto Renault, o Estevão Chavata, o Rafael Dragô, todas essas pessoas que trabalhariam nesse outro ambiente, entendeu? Então eu acho isso para mim muito mais compensador, muito mais estimulante, muito mais interessante e muito mais justo. Então eu acho que nós conseguimos, Sandra, Guel, esse pessoal todo fazer isso, porque foi na Globo. Eu estou entendendo o que você está perguntando. Eu acho que eu devo gostar mais disso. Eu reluto um pouco em admitir, porque eu não sei, não tenho certeza, nunca me estudei, não tenho esse conhecimento da minha geografia interna, para saber, eu gosto mais de realidade, de ficção. Posso inventar para ficar em entrevista assim, falo uma mentirinha. Eu suponho que eu gosto mais do que está acontecendo. Porque eu não gosto, assim, por exemplo, desenho animado, eu não gosto de clipe, eu não gosto de vídeo. Eu não gosto de nada que eu sei que está parado, que aquilo ali não tem perigo de acontecer alguma coisa que me surpreenda, que não tem nenhuma possibilidade do acaso se manifestar ali. E mesmo dentro dessa parte mais documental, para não dizer reportagem que a gente trabalha, ainda ali eu gosto muito mais. O programa que eu gostei mais de fazer até hoje foi o de Curitiba. Todo mundo fala, nossa, mas você viajou o mundo todo, o Brasil. Lugares, Curitiba, um lugar, às vezes as pessoas acham inexpressivo. E eu vou te dizer por quê. Porque lá eu não tinha nada, nem roteiro. Assim. A gente ia para uma farmácia de noite atender os pedidos, para um florista atender os pedidos, para uma pizza fazer entrega de pizza. Então, realmente era tão aleatório. Porque os outros no Brasil Legal, quando você chega numa cidade pequenininha, em geral já tem aquelas 4 ou 5 pessoas assim, bem autofolclorizadas, que já se acham incríveis e todo mundo acha, você tem que ir lá, que ele é impagável, vai ele é engraçadíssimo, aquela senhora... Então a gente acabava indo quase dar aquele boné dourado do McDonald's, entendeu? Era prêmio de honra ao mérito. Quando é um dispositivo que te leva aleatoriamente a um outro lugar... Puxa, para mim é muito mais legal, dá muito mais tesão. Eu acho que quanto mais a gente consegue se ensinar ou aprender com a vida de que a gente não pode ter controle das coisas e que as coisas vão acontecendo, enquanto elas vão acontecendo outras coisas, eu acho que é melhor para mim e melhor para todo mundo. E quando você faz, por exemplo, às vezes eu vejo tem um desenho animado húngaro, então aquilo foi pensado, foi caprichado, se não ficou bom o cara consertou, e darará. Então aparece o primeiro pedacinho, eu não fico morrendo de vontade de ver o resto, de ver como vai acabar. Não estou dizendo que é ruim, é muito bom para muita gente. Estou dizendo que não me anima. Entre ver um filme na televisão, que eu sei que é mais ou menos assim, e ver um vídeo, eu fico mais animada de ver o filme na televisão. Porque tudo, a televisão pode sair fora do ar, pode ter uma edição especial,
pode... esse não é o meu, não. É o da casa, meu. Sei lá, pode o cara dormir, não mudar a outra fita. Eu gosto de pensar que tem um homem lá na televisão que tá botando o filme, sabe? Que não é aquele vídeo ali parado. Algumas vezes eu acabo ficando muito amiga de alguém com quem eu estou trabalhando. Mas, na maioria absoluta das vezes, alguém é muito meu amigo e eu dou um jeito de trabalhar com ele. Se ele for cirurgião, entendeu? Vou fazer um documentário sobre operação plástica ou qualquer coisa. Mas, em geral, é assim. Eu sou muito amiga e tenho vontade de trabalhar. Porque no mundo de hoje também a gente corre tanto que eu acho que para você ver as pessoas que você gosta, você só tem duas opções. Ou você namora ou trabalha. Você não vê quem você não namora, nem... né? Eu tenho amigos que eu adoro. Você consegue assim no Natal, ou então você marca um jantar, mas que acaba ficando até solene, um pouco formal, para você jantar fora com alguém. Você não vê por acaso. Você só vê quem que você trabalha ou quem você namora. Você só tem essas duas opções. Como não dá para namorar todo mundo, né? Você tem que ir trabalhando e inventando trabalhos com as pessoas. Assim. Acredito em tudo. Tudo. Cada vez eu fico mais impressionada com isso. Para você ver como eu acredito em tudo, eu até acredito que isso seja uma coisa do meu signo. Peixes. E é impressionante. Se você... Tudo, me conta uma coisa, se você... Isso. Vem um jornalista, eu parto do princípio que ele é legal... se alguém me diz que aquilo é bom para isso, eu acredito. Eu acredito. Basicamente é isso. Eu nunca tive muita facilidade com Deus do céu. Até com Jesus eu tenho dificuldade, apesar de ter uma formação cristã, de imaginar. Eu nunca rezei assim, meu Jesus. Eu tenho mais facilidade, eu vou falando aqui com o pessoal mais perto. Muitas vezes eu me pego rezando para minha avó, que era muito mais crédula que eu, que acreditava, Nossa Senhora, Jesus, Deus e tarará, tarará. Aí eu, às vezes na prática, eu falava, vovó Graziela, eu preciso disso, 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 ou tia Julinha, eu preciso disso, disso. E elas se encarregavam de mandar o pedido, entendeu? Eu nunca falei com o chefe, assim, eu falo com o cara que está ali no balcão, assim. Porque eu acho que religião é quase como língua, mais que cultura mesmo, a tua estrutura de pensamento, a tua linguagem. Você foi educado em português, aí você pode aprender outra língua, mas quando você pensa, ou quando você briga, ou quando você está chorando, você pensa ou chora em português, né? Não tem isso? Religião é a mesma coisa. Tem muitas religiões que eu acho bonitas e que eu tive algum contato através de amigos e que sempre me envolvo, porque eu gosto muito de estar num ambiente religioso. Tem gente que fala que tem horror de igreja. Adoro igreja. Outro lugar que eu viajando eu vou. Se eu não estou na feira, no mercado, você procura se tem uma igrejinha no lugar, eu estou lá. Eu gosto de estar dentro da igreja, gosto do ambiente, da acústica, das imagens. Adoro imagens e tudo. E gosto muito de Santos, dessa ideia de alguém que era exatamente como eu mesmo, um ser humano, que não tinha nem esse diferencial, assim, sabe? Jesus, que é uma pessoa assim normal e que teve algum contato com o divino. Eu falo para aquele santo, você que sabe qual é aí o lance, resolve isso para mim, ou descola isso para mim. Então eu adoro santos, adoro, gosto muito assim de ver a vida e por que a pessoa virou santa e tudo isso. Qualquer pessoa, um maior ateu praticante, admite que existe um mistério.
Ele pode lidar com ele de uma maneira sagrada ou não, mas ele admite que tem um mistério. Você tem que se relacionar com o mistério. Eu acho que o mistério na vida é um lado muito legal, muito interessante, que me atrai muito. Ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma vontade, porque eu acho ele bonito e porque eu acho ele atraente, eu não tenho vontade de desvendar o mistério. Eu acho muito chato essas religiões, assim, que são as que menos me atraem. Mais cientificistas e, está provado realmente, se ela tinha quantas chagas de Cristo, não sei aonde, ou com essas coisas espíritas, está provado que isso é porque na outra encarnação, ou não sei o quê, e tenta provar coisas, que aquilo é verdade. Eu não tenho essa necessidade que ninguém me prove se é verdade ou não, entendeu? Essa semana minha filha estava lendo o Saci, do Monteiro Lobato. E eu comecei a ler com ela e a gente começou a conversar. E o Pedrinho estava muito agoniado, perguntando para o Saci se mula sem cabeça, Cuca, Negrinho do Pastoreio, Saci, existe ou não existe? Aí o Saci só respondia, existe e não existe. Aí ele falava, não, mas existe ou não existe? Ele falava, para quem acredita, tem um monte de gente que acredita, é claro que existe. E para quem não acredita, não existe. E ele ficava nervoso com isso. Bom, e aí eles filosofaram a noite toda lá na mata, e eu e a Benedita filosofamos a noite toda, discutimos. Eu peguei um livro, eu abri o livro assim, era uma revista, que a capa era amarela e aqui a página que eu estava era azul com uma foto de uma mulher. Eu perguntava, como é esse livro? Ela falava, amarelo. Eu falava, não, é azul com uma fotografia de uma mulher. Ela falava, não, é amarelo. Eu falava, não, é azul. Aí a gente virou. Perguntei, como é que é o livro? Ela falou, é azul com a cara de uma mulher. Eu falei, não, é amarelo. E ficamos filosofando. Ela foi dormir 2h da manhã com essa história de se existe ou não existe, porque ela me fez as mesmas perguntas. Mas vem cá, esse negócio de Saci, só esse livro, se existe, é a mesma história da mentira, entendeu? É tudo brincadeira e verdade. Tudo. Mesmo as manifestações mais incríveis que eu acho que as pessoas presenciam, por exemplo, transes, tudo ali a pessoa tá e não tá, tudo é brincadeira e verdade. Agora eu não posso deixar de acreditar. Quando a gente fez o piloto do Programa Legal, e o primeiro era feito em baile funk, nunca tinha ninguém feito baile funk, não tinha documentário, nada. Pra você ter uma ideia, sei lá, minha filha tinha 1 ano, 9, 10 anos atrás. Ninguém falava nisso. Eu mostrei o piloto para todo mundo falou, isso nunca vai passar na Globo. Ali eu podia ter desistido e aceitado esse preconceito que a gente falou. Mas só que na época eu estava com uma imagem, eu adoro imagens, como eu te disse, bem clara na cabeça que, morando na Gávea, num ponto equidistante entre a Rocinha e a TV Globo. Tinha a TV Globo aqui e a Rocinha... Não, tinha a TV Globo aqui e a Rocinha ali. E eu ficava pensando nisso, sabe, assim, que eu tinha que fazer uma coisa com as duas coisas, que aquela era a cidade que eu vivia. E insisti na ideia do Programa Legal, que era um programa sobre isso. Sobre diferenças. O Brasil Legal, tudo, eu acho que, na verdade, se você pegar todos esses programas, são um só. Ele vai mudando de nome, de acordo com os horários, com as coisas, mas é a mesma coisa. Mas eu falei, puxa, mas qual é a vantagem mesmo disso? Depois eu fiquei pensando que é como uma pessoa, esse programa fosse uma pessoa. Você pega o universo do funk e mostra para um cara que nunca saiu da Zona Sul, ou mesmo um cara de outra cidade e tal, ele tem medo de todas aquelas pessoas. Ele tem medo daquele acontecimento, ele tem medo daquele bairro, ele tem medo de tudo isso. Se você assiste e vai na casa de cada pessoa, ver a mãe dela, o pai dela, ver que ela namora, você não vai tirar. Você vê que ali sai uma porrada, que é barra pesada, e da onde está vindo aquela violência, como ela está se manifestando ali. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma porção de coisas que você se identifica, que você reconhece e que são familiares para você e vão fazer você ter muito menos medo daquela pessoa, daquele lugar e tal. Eu não acho que todo mundo tem que ser igual, eu não acho que é o final do show do Michael Jackson, todo mundo de mãozinha dada, eu não sou pela igualdade. Eu adoro as diferenças. Eu só acho que se você conhece, você se relaciona com ele de uma maneira mais rica, mais complexa, mais humana, vendo que aquilo é um outro homem, um outro ser humano diferente de você. Se hoje em dia eu parar de ser Regina Casé,
de fazer essas coisas que as pessoas identificam como Regina Casé, daqui a 2 anos eu já não sou mais, já sou outra pessoa. Elizabeth, Margarete, qualquer outra. Eu não vou continuar sendo Regina Casé para o resto da vida se eu não ficar agindo e fazendo Regina Casé, né? A não ser que morra. Por isso que fica James Dean. Como eu não pretendo morrer tão cedo, eu vou morrer velhinha, aí eu vou ter que ainda ser Regina Casé um bom tempo e fazer todas essas coisas que as pessoas identificam como Regina Casé. E no meu caso, como eu mais do que atriz e apresentadora, eu sou uma personalidade, eu tenho mais trabalho. Às vezes eu falo uma coisa, vou gravar um spot para a rádio. Oi, tudo bem? Aqui é Regina Casé, não percam a festa, não sei do quê. Aí o cara termina e fala assim, não, faz uma coisa assim, sabe, mais Regina Casé. Aí eu falo, o que ele quer? Isso quer dizer, ou mais animado, né? Aí eu falo, oi gente, aqui é Regina Casé, vamos lá na festa. Claro que eu não acho que aquilo é mais Regina Casé que o outro, mas você vai adivinhando o que todo mundo acha que é Regina Casé e vai fazendo se você está afim de manutenção. Se você não tiver, aí você vai mudando.